boa tarde, Mundial, e você sempre com muita alegria ao vivo às sextas-feiras aqui nos estúdios da Rádio Mundial. E hoje eu tô recebendo meu amigo Wagner Borges. Boa tarde, Wagner. Tudo bom, Samira? Vamos bater Tudo mais bem. Um papo, dando sequência ao programa que a gente fez aí Que um mês coisa atrás. Ficou faltando. Eu terminei o programa falando, Wagner, parece que ainda ficou faltando um Isso. pedaço. E olha, Porque deu você uma, tá aqui hoje. deu uma repercussão enorme o programa. O pessoal que acessa o Facebook mandou muitos e-mails lá pra gente, parabenizando Você o saiu programa. bonito na foto, Wagner. Você também. O programa foi legal, poxa, que bom. O programa foi ótimo. Wagner Borges, a gente falou muito a respeito de aura, de chakras, e pipocaram muitas perguntas por aí também. Porque, apesar de ser um assunto que muita gente acha que todo mundo conhece, não, ainda causa muita dúvida. Sim, causa muita dúvida. Quando eu falo de equilíbrio de chakras, o que eu tenho que imaginar totalmente? Como que o meu organismo, como que eu, Samira, no caso, tenho que sentir? Eu tenho que estar bem, eu tenho que sentir essa energia comigo, ou simplesmente está equilibrado ou não está equilibrado? Tá, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma explicação rápida, até para que os ouvintes que não conhecem bem o tema possam ficar mais inteirados. O que é a aura, o que são chakras? Aí a gente fala do balanceamento desses chakras, tá? Bom, tudo na natureza é energia em graus variados de densidade. Matéria é energia condensada, energia é matéria em estado radiante. Então, segundo a física moderna, qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação, desde a luz até a pedra mais dura, formas de energia. Nesse sentido, o corpo físico também é matéria, e se é matéria, também é energia condensada, a cadeira que a gente está sentado, o microfone, o rádio do ouvinte, todas as coisas no universo, formas de energia. Então, para poder experienciar alguma coisa, vivenciar algo, o ser humano tem que se mexer. Nós nos mexemos para trabalhar, para estudar, para andar, para viver. Então, que força vital faz a gente se mexer? Que fluido vital traz a vida para nós? Que fluido vital é esse? Comida, água e energia. Só que, qual é a principal entrada de energia no nosso corpo? Respiração. Porque nós podemos ficar 5 dias sem comer, sobrevivemos. 5 minutos sem respirar já era. Então, ao respirar, nós captamos uma força vital que permeia o ar. Essa força vital entra pela respiração, viaja pela corrente sanguínea e se espraia de dentro para fora, pelos poros, formando um campo energético. Esse campo energético, os latinos antigos na Europa chamavam de aura. A palavra aura, ela tem a seguinte tradução do latim: sopro de ar ou brisa. Por quê? É o sopro da vida que entra pela respiração. Muita gente chama a aura de áurea. É verdade. Não, é aura, A-U-R-A do latim, sopro de ar. Então, por onde essas energias entram no nosso corpo? Por 3 áreas distintas. Topo da cabeça, por onde entram as energias que vêm de cima para baixo, do universo, do sol, das estrelas. Entra pelo alto da cabeça. Por isso que algumas iniciações são feitas pelo alto. Exatamente. E, ao mesmo tempo, nossos pés estão colados na terra, então sobe a energia da terra pelas plantas dos pés, entra pela base da coluna, então nós temos uma energia terrestre que entra por baixo, telúrica, uma celeste que vem por cima. Onde que elas se encontram, Samira? No meio do peito. O que desceu pela cabeça chega ao peito, o que subiu pela base chega ao peito. Por quê? Tudo que chega ao coração viaja pela corrente sanguínea para todo o corpo. Se você quiser que uma energia esteja no cotovelo, orelha esquerda ou no pé, põe ela na corrente sanguínea que ela vai rodar e o coração é que controla. Exato. Então, no coração se mistura energia celeste e energia da terra formando um mix, uma mescla. A importância do coração, Por gente, isso, vai muito além. E aí entram as emoções da gente. A gente vai falar já nisso. Então, os antigos hindus falavam assim: meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração. Junta a isso a energia que a gente respira, que também vai para a área cardiorrespiratória. Então, uma energia celeste, uma terrestre e a que a gente respira. Tudo isso misturado forma a aura da gente, que é o campo energético multicolorido. Agora, observa, a nossa pele tem poros. A nossa pele é toda aerada, para que desintoxique toxinas de dentro para fora pelo suor e a gente troque respirando com ar. A pele também respira. Por isso a importância do banho diário, né? Para manter os poros abertos e manter essa troca de energia
E até é bom falar nesses dias de frio, porque tem gente que às vezes esquece do banho. E aí amanhã Foge, é sábado. né? Amanhã é sábado. Então, pelo menos amanhã é dia de tem banho, que rolar. Wagner? Então, o que ocorre? A nossa aura, ela permeia o corpo inteiro. Então, como nós temos bilhões de poros na pele, a energia flui por esses poros para fora. O que acontece? Por isso que eu fico arrepiada. Exato. Na aura da gente, tá? Na contraparte da aura, tem pequenos poros energéticos que são aberturas por onde as energias entram e saem. Os hindus chamaram as aberturas de chakras, que são os pontinhos energéticos. A nossa aura é igual a nossa pele, toda aerada. Tem bilhões de pontinhos abertos para entrada e saída da energia. Nós temos os chakras, são 7 chakras. Aí é que está. Tem mais que isso, né? Nós temos um chakra para cada poro, um microchakra na aura para cada poro. São bilhões, então. São zilhões. Agora, por que se fala de 7 chakras? Aí que está a chave. Peraí, Wagner, respira. Respira. Vamos lembrar. Eu tô respirando. Respira, meu amigo. Vamos lembrar ali, ó. A gente está no Facebook Live, ao vivo, na Rádio Mundial. É só acessar, gente. Facebook/Rádio Mundial AM FM. Sintoniza. Você vai ver, né, como que fica esse estúdio emanado de luz quando tá o Wagner Borges do meu lado. É muito bom, viu? Continua, Wagner. Então vamos lá. Os antigos mestres da Índia, quando mapearam o primeiro sistema de chakras... Foram eles os hindus, né? Quando eles observaram aqueles bilhões de pontos brilhantes e chamaram de chakras, eles notaram que do alto da cabeça até a base da coluna haviam 7 centros maiores e mais coloridos. Tá. Então eles passaram a falar dos 7 chakras. E aí eles ficaram intrigados. Por que esses 7 centros são maiores do que todo o sistema? Quando eles foram olhar, aonde é que estavam esses 7 centros? Topo da cabeça, testa, garganta, peito, umbigo, genital, base da coluna. Então, ao observar por clarividência, eles notaram que cada um desses 7 centros estava conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. E o sistema endócrino é composto de 7 glândulas que são pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então eles passaram a considerar que chakra de primeiro nível, série A, era um chakra que tivesse conectado com uma das glândulas. Como elas são 7 glândulas endócrinas, passaram a falar dos 7 grandes chakras. Então, por exemplo... Até para a gente poder entender por onde que a gente começa, exato. Né? E agora, por exemplo, nós temos chakras nas mãos. Sim. Não é nenhum dos 7. Temos chakra nos cotovelos, plantas dos pés. Então nós temos, além dos 7 chakras principais, chakras secundários, chakras menores até um para cada poro. Então nós temos zilhões de chakras. Mas no estudo clássico, se estuda os 7 chakras principais, porque a partir dos 7 se controla o sistema inteiro, porque são 7 chakras ligados ao sistema endócrino. Até uma forma da gente entender, começar a estudar, a entender... Estou falando do plexo solar, então vamos estudar o plexo solar e o que vai se expandir a partir dele. E essas características desse chakra, só para citar para o pessoal, o topo da cabeça, onde está o chakra chamado coronário, né, coroa, em sânscrito, Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, como se fosse uma flor aberta para o céu. Flor de ló, por isso que a flor de lótus é tão especial. Isso, é o único chakra que aponta para cima, para o espaço sideral, o topo da cabeça. Como se avisasse que o ser humano não é daqui e o próximo passo evolutivo é as estrelas. Entendi. Indicando que nós não somos desse plano. Então, esse chakra lida com a glândula pineal, os 2 hemisférios cerebrais, é responsável pelos fenômenos de expansão da consciência. E o pineal, ele tem uma importância muito grande, A glândula pineal é a glândula mais alta do sistema endócrino. Ela está logo abaixo dos hemisférios cerebrais, bem no meio do crânio. Acontece que o chakra coronário, a boca dele abre para fora e a raiz incide exatamente em cima da glândula pineal. Então há uma inter-relação profunda entre o chakra do alto da cabeça e a glândula pineal, a qual ele está ligado. E como manter essa glândula em plena atividade? Então, na internet rola muita coisa sobre glândula pineal. Verdade. E tem muita besteira. Né? Tem besteira. Tem muita besteira. Agora, tem trabalhos médicos sérios. Tem o Dr. Sérgio Felipe, que faz um trabalho muito legal. Na internet tem muita coisa dele. Tem estudos na Ordem Rosa Cruz sobre glândula pineal muito antigos e muito legais. Tem um livro daquela série Nosso Lar, do Chico Xavier, é o Missionários da Luz, capítulo 2 e 3, sobre glândula pineal. Gente, um livro baratinho, a pessoa pode pegar o capítulo 2 do Missionários da Luz. E eles ensinam o quê? Né? Ali está se falando de como a glândula pineal funciona. A glândula pineal, ela era um mistério para a medicina durante séculos. Quando desenvolveu a tomografia,
começou a se observar a glândula pineal de forma visual, porque não tinha como você abrir o crânio, puxar o cérebro para ver a pineal funcionando. Então, numa tomografia, você hoje consegue observar estruturas internas que antes a gente não observava. Então, a ciência está colaborando para a gente entender melhor. A ciência está colaborando demais, porque antigamente se considerava que a pineal era um órgão vestigial. A ciência não dava muita bola para ela. Até que descobriu-se que é um órgão talvez em desenvolvimento, na verdade, e não atrofiado. Então tem muita coisa para descobrir sobre pineal. Em que região exata da cabeça? Meio é o órgão mais protegido do corpo, no meio do crânio, logo embaixo. No meio, bem embaixo dos hemisférios cerebrais. Tá. É o órgão mais protegido a nível de pancada externa. A pineal está mais protegida do que o cérebro. Ufa! Bem no meio. Então a natureza não protegeria um órgão desse à toa. Agora, cuidado, que um dos mitos que se fala aí é que é cristalização da glândula pineal, né? Cristais de apatita dentro da glândula pineal. Minha glândula pineal calcificou. Porra, o que chega de gente falando isso para mim, não é isso. É simplesmente endurece. Tem alguns cristais lá dentro que às vezes endurece. Não significa nada. Não atrapalha em nada, porque eu já ouvi dizer, tua glândula pineal está calcificada, por isso você está bloqueado espiritualmente. Não é isso não, Samira. A glândula pineal está ligada com o chakra do topo da cabeça. Então, não é a glândula pineal que é a responsável. O responsável é o chakra coronário, que quanto mais ele aporta energia em cima da pineal, mais ela se desenvolve. Quanto mais espiritualista a pessoa é... espiritualizado seria o termo exato, né? Mais energia entra porque ela está vibrando numa faixa mais alta, a pineal se ativa de várias maneiras. Então, portanto, ser espiritualizado, ativar isso diariamente, eu estou ativando também minha glândula pineal. Ser espiritualizado não é o fato de alguém seguir uma doutrina essa ou aquela espiritual. Nada disso. É caráter. É o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz, baseado num princípio mais elevado, ou pelo menos que ela tenta manter isso no dia a dia. Nem sempre a gente consegue, mas você está tentando fluir sua vida baseado em parâmetros da luz, do bem. Isso é espiritualidade, porque às vezes você tem estudantes espirituais que falam nesses valores, mas na prática do dia a dia não dá bom dia pro vizinho e não perdoa ninguém. Wagner, uma coisa, a gente tem notado no dia a dia que alguns órgãos têm sofrido mais. Alguns órgãos do nosso organismo, eles têm sofrido mais. Vamos supor, a região da laringe. Tá. Né? É alguma coisa relacionada ao chakra? Não, necessariamente não. Gente, tá? não. Tem muita confusão nessa área. É o seguinte, pode acontecer pensamentos e emoções da gente, pode se refletir na aura, nos chakras e psicossomaticamente afetar o corpo físico. Isso aí é clássico, todo mundo sabe. Mas boa parte dos problemas físicos não tem a ver com os chakras. Tem a ver com a vulnerabilidade do próprio corpo físico. A pessoa que consegue ver a aura, ela consegue diagnosticar... Dá para ver pelo campo energético. Por exemplo, uma pessoa muito tímida, né? Que não consegue se expressar direito. Ela pode ter um problema de infância que manteve ela dentro, ela não consegue se soltar. Se ela começar a trabalhar o chakra da garganta, ela vai melhorar a comunicação dela, porque vai melhorar toda a região de expressão dela. Então, nesse sentido, ajuda. Mas se ela tiver um problema de tireoide, por exemplo, trabalhar o chakra não vai ajudar. Porque já é um problema no corpo físico. Agora, se o problema dela é psíquico, ela é tímida, tem vergonha de falar, começa a trabalhar o chakra, isso abre a comunicação dela. Aí sim, isso funciona. Então, mas quando dizem que a gente somatiza problemas e gera uma doença? Isso, em parte, porque o nosso corpo humano, ele está situado no meio físico. Ele é afetado pelo meio físico, por bactéria, é afetado por vírus, afetado por clima. Então, existem duas coisas. Aquilo que vem de dentro para fora que a gente causa, com emoção e pensamento estranho, e o meio interagindo com a gente. Então, nem sempre a causa... Exatamente, tem que olhar exatamente dentro da gente. Às vezes, por exemplo, uma pessoa está com dor de dente. Você não vai dizer que isso é psicossomático. Isso não é um problema físico. Se quebrou o braço, é um problema físico. E outra coisa, você pode até ter câncer, tá? Causado por emoções pesadas, como tanta gente fala, mas você pode ter câncer porque você está sujeito ao meio. Por exemplo, cachorro tem câncer.
que o cachorro fez na outra vida para ter câncer nessa? Nada. Conviveu com o humano, né? Talvez isso. Simplesmente o animal está sujeito como nós estamos sujeitos. Agora, muita coisa a gente cria com pensamento e emoção pesada e cria uma baixa no sistema imunológico e cria condição para aquilo. Isso é fato. Mas existe um meio atuando sobre a pessoa e principalmente na questão do câncer, Samira, tem uma covardia que as pessoas fazem que eu sempre fui contra. Eu sei que tem casos de câncer que pode ter origem em vida passada. A gente estuda isso. Mas não dá para dizer que todos os casos são assim. Agora veja, uma pessoa está com câncer, está arrebentada, tomando quimioterapia, o cabelo caiu, está deprimida, está com enjoo, se tratando, né, de uma doença terrível. E aí chega alguém e fala assim, isso é problema de vida passada e enfia a culpa na pessoa além da dor que ela já está. Tem isso não dá. Você está passando câncer porque você pecou lá atrás ou porque você acumulou ódio. Gente, você joga uma carga na pessoa além da doença. Aí ela e numa hora que ela está vulnerável. Então, o que a gente tem que fazer, Samira? Independentemente dos nossos problemas serem de vida passada ou não, é bom a gente levantar a autoestima para enfrentar a doença. Exatamente. Falando em chakra, eu vou trabalhar o quê? Trabalhar a autoestima e a energia. O cardíaco, exatamente, para você compreender que você é um ser em evolução e, independente de como seu corpo está, você é um espírito. E você está aqui, sediado no coração. Você precisa lidar com isso dessa maneira, para não cair numa baixa. Já que a doença já é complicada, o psicológico tem que melhorar para poder enfrentar a doença, tratando no médico, com os remédios apropriados. O que eu estou colocando é que essas pessoas estão passando um problema e aí nos meios espiritualistas ainda coloca a canga da culpa em cima da pessoa, como se ela fosse pecadora e por isso ela está passando aquilo. Isso é culpa sua. Exato, eu não acho isso. Se você está com câncer, está com uma doença, luta contra isso, não aceita a culpa, embora nós tenhamos problema de vida passada, mas todo mundo tem, né? Não tem ninguém sem passado. Batalha, não aceita a culpa e manda ver alguma coisa melhor para você enfrentar a sua doença sem culpa, porque senão piora tudo. Olha que legal, tá chegando um recado para você ali, ó. Estão falando que você adora as suas explicações. É a Kátia Lima que está falando. Obrigado, Kátia. Silmara César dizendo que está ótimo o programa. A Kátia também falando que adorou. É muito, muito, muito legal poder ver o programa ao vivo. Olha que legal, Wagner. Vamos dar sequência. A gente falou do topo da cabeça. O outro chakra é o da testa. Que é importante que está ligado à visão, clarividência, respiração e à glândula hipófise. É o responsável pela clarividência. Tá. Chakra laríngeo, responsável por comunicação, deglutição, respiração, é um chakra médio, comunicação e expressão. Tá, nem sempre, se eu não conseguir engolir direito, o problema... Exatamente, você precisa... Tá no órgão. Tá aqui nesse chakra que você precisa encher de luz. Tá. O chakra cardíaco trabalha a área cardiorrespiratória e, por conseguinte, é o canal nosso de sentimentos, né? Você fala assim, te amo do fundo do coração. Mas não é coração enquanto músculo cardíaco. Senão quem fizesse um transplante de coração mudaria o amor. Não, é a energia, é o espaço espiritual do chakra cardíaco. O chakra umbilical, situado em cima do umbigo, trabalha toda a área de digestão, o sistema digestório, né? O processamento da energia da comida, a absorção dos nutrientes. É um chakra importante para a vitalidade e saúde do corpo físico, tá? O chakra sexual, situado no baixo ventre, ele é gênito urinário. Trabalha com a reprodução, a atividade sexual e também as vias urinárias, por onde nós expelimos os líquidos a partir da filtragem que os rins fazem do sangue. Entendi. Detalhe, esse chakra sexual, ele ganha vários nomes, chakra sexual, chakra sacro, em sânscrito ele se chama Swadhisthana, a morada do sol ou morada do eu. Tem muita gente que fala assim, eu não quero mexer com esse chakra porque eu não lido bem com a sexualidade. Opa. Aí eu falo o seguinte, tá, e xixi você precisa fazer. Ele é gênito urinário. Você não pode tirar esse chakra daí, porque se você não urinar, você morre. Então, ele não é um chakra que você possa tirar porque você não faça sexo, né? Porque você tem a função urinária também ali que é vital. E o último chakra é o da base da coluna, o chakra básico, chamado em sânscrito Muladhara, né, o que capta a energia da Terra. Então, quando se fala de balanceamento de chakras, não é que os chakras estão tortos. Por exemplo, Samira, vamos alinhar os chakras. Aí você imagina uma direita ou uma esquerda, não é isso não. É que, desde o topo da cabeça até a base da coluna, os chakras estejam em harmonia e na mesma vibração. Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu sou, é tudo um. É uma unidade. Eu não posso estar bem mentalmente e mal emocionalmente. E para alinhar isso? Então, para alinhar isso... Harmonizar, encher os centros energéticos de luz. Mas eu desenvolvi uma técnica que a pessoa pode fazer, eu posso explicar aqui em 1 minuto.
É o tempo que você tem. Olha, a pessoa pode fechar os olhos, erguer o pensamento a um poder maior dentro daquilo que ela gostar mais. E imagina um solzinho dentro da testa, como se fosse um farolzinho, mentalmente aqui, de luz branca ou amarela. E ela imagina que esse sol crescendo, ele irradia a luz para baixo, para dentro do rosto. E aí o rosto transborda de luz, como se por cada poro vazasse a luz do rosto espiritual, o real, até que o rosto dela vire um sol. 2 minutos que ela fizer isso, a aura inteira expande, os chakras ativam. Olha lá, gente. Tá? Eu vou repetir. Muito. Uma luz dentro da testa, com calma, você fecha os olhos e pulsa a luz como um pequeno sol dentro da testa com calma. Tá. Imagina que a luz desse sol desce por dentro da estrutura do rosto e transborda pelos poros, formando um rosto de luz. Não faça força, é transbordamento. A luz brotando pelos poros, em alguns minutos a aura inteira se expande, você sente calor, sensações agradáveis, e isso limpa a área, inclusive espiritualmente. Se tiver alguém pesado extrafisicamente ali, não vai ficar, a pessoa sente a autoestima dela elevar. Você se blinda, né? Se a pessoa fizer isso todo dia um pouquinho, assim como ela lava o rosto todo dia e escova o dente, ela está com um exercício bom para fazer o resto da vida, bastando alguns minutinhos em casa, a aura dela se expande. É uma prática assim fantástica. E uma dica também importante, como eu citei o chakra sexual, alguns autores cortam o chakra sexual da relação e colocam o chakra do baço no lugar, que é chamado de chakra esplênico. Porque baço em inglês é spleen, daí você fala esplênico. Por que alguns autores ocidentais fazem isso? Para não discutir a questão sexual no meio da espiritualidade. Então, alguns autores cortam o chakra geniturinário e colocam o chakra do baço no lugar. Não dá para fazer isso. O chakra do baço não tem glândula. O chakra sexual tem as gônadas, testículos do homem. Que é o que você explicou no começo. Exatamente. Por isso, no Oriente Antigo, ninguém fala do chakra do baço. Porque pegaram a linha reta do alto da cabeça à base da coluna, considerando o sistema endócrino. Então, se você fosse pegar o baço, você teria que pegar o fígado, o cotovelo, os laterais. E não dá, você está pegando a linha reta agora. Há um chakra em cima do baço, chakra esplênico, mas ele é série B. Secundário, como as mãos, os pés, as nádegas, o cotovelo, são laterais. E nós estávamos falando da linha reta, que é a linha clássica. Exatamente. Ai, Wagner Borges. Já chegamos no fim? Você fala tanto que nós chegamos no fim. Ô, Samira, vamos marcar outro pra gente continuar. Bom, a Samira né? falou assim, olha, vamos marcar toda sexta-feira com o Wagner aqui durante a temporada. Vamos fazer porque tem tema pra danar pra gente falar aí. Porque é muito interessante falar de chakra, né, gente? Porque a gente precisa entender como cada chakra funciona. E agora nós entendemos que nós temos zilhões de chakras. E se eu estou emanando luz, eu estou me blindando de uma série de coisas e estou gerando luz para quem está do meu lado. E na próxima vez, vamos falar do chakra das mãos em relação ao reiki, cura prânica, ao passe. Como é que funciona esses chakras aqui na hora da cura? É um outro tema muito legal. Com certeza. Gente, você quer mais informação? Você quer conhecer mais o trabalho do Wagner Borges? Se é que você já não conhece, porque ele já é prata da casa. Quanto tempo de Mundial? 17 anos. 17 anos. Está no ar que dia? Domingo, 12h30. Programa Viagem Espiritual. Todos os domingos, às 12h30. Horário excelente, né? Logo depois de um outro grande amigo. Depois do Maurício, e tem o Albino logo depois. Do final de semana na Rádio Mundial é muito gostoso. Se eu fosse você, eu sintonizava sempre. Sábado e domingo é muito bom aqui, né? Eu gosto do sábado e domingo porque é o dia que eu tô relaxando. Porque você tá em casa e a gente aqui, né? O Jean. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem mais uma super entrevista. Wagner Borges. Obrigado, Samira. Muito obrigada. Um abraço aí pra todos. Parabéns pro aniversariante do dia, Jean. Muito obrigada, viu, por estar aí na sonoplastia acompanhando a gente. Legal. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Um grande beijo e um ótimo final de semana.